Bom dia, pessoal. Vamos acordar, vamos despertar. Vamos começar mais uma aula. A gente já está gravando já. Oficialmente estamos dando início a mais uma aula. Até aqui nós tivemos 10 aulas. Na verdade, essa é a nossa 10ª aula, o nosso 10º encontro. Até aqui, quais são os campos da gramática que nós passamos? Eu vou fazer essa recapitulação até gravar. Primeiro ponto, o primeiro campo da gramática que nós estudamos foi a fonologia, não é verdade? Foi a fonologia. O segundo campo, a morfologia. O terceiro campo, a sintaxe. E o quarto campo que a gente tratou, que foi na aula passada, foi a semântica, o estudo do sentido, do significado do texto. Lembra que a gente falou que as palavras elas podem mudar o seu significado de acordo com o contexto? Por exemplo, a palavra manga, ela é polissêmica. Ela tanto pode ter o sentido de manga de camisa, como manga, o fruto, não é verdade? É a mesma palavra, mas aplicada no contexto diferente, ela vai ter a mudança do seu significado, ou seja, é a sua semanticidade. É o campo da semântica. Além dessas 4 áreas que nós tratamos, esses 4 campos, nós também falamos um pouquinho, lá no início, na primeira aula, a respeito de questões mais introdutórias, o que é linguagem, o que é língua e o que é discurso, o que é fala. Você lembra que a gente falou isso aí na primeira aula? E falamos dos aspectos históricos da língua, que a língua começou lá no latim, na região do Lácio, o latim se tornou a língua do Império Romano. Esta língua teve contato com outras línguas dos povos ibéricos, na Península Ibérica, até se desenvolver o romance e, consequentemente, as línguas românicas, que é o francês, o castelhano, o português e outras línguas que fazem parte deste tronco do latim. Então, nós traçamos um pouco da história da língua. Fonologia trabalha com o som. Morfologia trabalha com a forma. Sintaxe trabalha com as relações, a frase, o estudo da oração. A semântica trabalha com o sentido. Aquela palavra manga, ela tem que sentido? Aquela palavra pé de manga, tem que sentido a palavra pé? É pé de gente? É pé de manga é o quê? Qual é o sentido da palavra? Semântica, estuda o sentido, o significado. Estilística, ela vai trabalhar agora com a questão da beleza das palavras, do estilo das palavras, vai estudar o estilo. Então, a estilística é a parte da gramática que trata, quem fala isso é Pestana, na gramática do Pestana, das estratégias artísticas criativas usadas na língua, principalmente as figuras de linguagem. Tais recursos, os quais têm o objetivo de sugerir, provocar, embelezar, formar o conteúdo do texto, promovem determinados efeitos expressivos, a brincadeira com as palavras, em seus aspectos semânticos, fonológicos, morfológicos, léxicos e sintáticos, dá colorido ao que é dito. Então, percebe, é na estilística que a gente vai trabalhar a linguagem na sua maneira criativa, no seu embelezamento. E que tipo de texto que a gente trabalha com a criatividade? Quais são os tipos de texto que a gente vê criatividade? São os textos literários, não é verdade? São os textos literários que a gente vai ver a criatividade, o trabalho do embelezamento e da criatividade. Porque a gente não vai ver aquele texto literal. A gente vai ver a linguagem sendo utilizada de uma maneira muito mais poética, muito mais metafórica, muito mais simbólica. Quando a gente pega o livro de Apocalipse, Apocalipse dá para entender tudo literal? A besta que saiu do mar? A besta que saiu da terra, você vai entender literalmente? Uma besta que saiu do mar? Não, é um símbolo, é uma linguagem simbólica, não é verdade? E Apocalipse é um texto ricamente literário, cheio de metáforas, de símbolos. Então percebe que a linguagem não está sendo utilizada, e entra na questão da própria semântica, do sentido das palavras, no seu sentido que nós chamamos de conotativo. Você lembra que a gente falou que as palavras elas podem ser definidas em 2 tipos de sentido?
denotativo e conotativo, o denotativo lembra o quê? Desenho, o desenho de dicionário. É como as palavras são literalmente. Denotativo, sentido literal. Quando eu digo eu sou bonito, eu estou sendo literal, não é metafórico. É você dizer, é você falar, eu sou, é o que é, ponto. Não estou tentando criar nenhuma figura de linguagem nisso. Agora, quando eu digo eu estou morrendo de fome, eu estou sendo literal? Eu estou literalmente morrendo de fome? Não, só estou querendo expressar que eu estou com muita fome, não é verdade? Mas eu não estou literalmente morrendo de fome. Então, a palavra morrer está sendo empregado no seu sentido figurado, metafórica, ou seja, conotativa. A linguagem no seu sentido conotativo é linguagem metafórica, simbólica. Tira ela do seu uso literal e aplica ela em outros sentidos. É assim que na estilística vai trabalhar, com a linguagem no seu sentido conotativo. Vamos ver esse exemplo aqui. Aqui temos 2 poemas. Um é um poema da Cecília Meirelles, que eu gosto bastante, que eu já falei um monte de vezes desse poema. E o outro é uma canção, que também é uma canção que eu acho legalzinha. O poema da Cecília Meirelles, motivo. Eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta, irmão das coisas fugidas, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento, e aqui a gente vai continuar o verso. Agora prega a canção Trem Bala daquela cantora Ana Vilela. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti, é sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz, é sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. E fazer, né, toda a musiquinha, eu acho legal essa musiquinha, mas percebe, o que a gente vê nesses 2 textos? Há uma musicalidade. Não lê e não soa agradável aos nossos ouvidos? Não soa? Por quê? Porque a gente percebe que é uma estrutura que soa musical, bem organizada, que traz uma cadência, uma certa ritmidade. O texto está organizado e tem um certo ritmo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Há uma rima. As palavras elas estão se combinando e formando rima e trazendo aquele som agradável por causa da rima. Da mesma forma, a gente vê na canção da Ana Vilela. Não apenas isso, mas percebe que a gente vê aqui o sentido sendo utilizado, a linguagem não está sendo literal. Atravesso noites e dias no vento. O sentido de atravessar noites e dias no vento não é literal, não é numa tempestade. Aquela tempestade andando 24 horas atravessando noite e dia. Não é isso. Está sendo utilizado de uma maneira figurada. Da mesma forma como quando a gente vê aqui, é sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Tem como chover vida? Está chovendo vida. Não tem como chover vida. É lógico que a água é um elemento da vida, né? Simboliza a própria vida, mas aqui você percebe que também é um sentido metafórico. A linguagem está sendo simbólica. Se alegrar com as coisas simples da vida. Por isso que essa ideia de dançar na chuva. Dançar na chuva é algo que é muito quando a gente é criança, não é verdade? E a gente dança, a gente corre na chuva, a gente gosta de se molhar. É que dançar na chuva de vida, se alegrar com a vida, se alegrar com as coisas da vida, com a simplicidade. Mas percebe, esse efeito que causa na gente essa reflexão é só por causa da linguagem simbólica. Então, por que é importante a estilística, a gente entender o sentido metafórico e simbólico da linguagem? Porque vai ter momentos que a gente só vai conseguir expressar determinada emoção, expressar determinado pensamento por meio da linguagem conotativa e não da linguagem denotativa, literal. Às vezes é por meio do símbolo que eu consigo captar muito mais as emoções e fazer com que as pessoas entendam melhor, porque eu estou conseguindo captar o sentimento delas, do que ser literal.
A mesma forma com o Apocalipse de João, que é cheio de símbolos. Se a gente vê aquele monte de imagens, o dragão, a besta, a mulher que vai para o deserto e um monte de símbolos, aquilo chama muito mais a nossa atenção do que se João simplesmente falasse que Cristo vai vencer no final e vai ter o julgamento e ponto final. Por quê? A gente vai entender, intelectualmente a gente entende, só que aquilo não mexe com o nosso interior. Aquilo não faz a gente ficar com a pulga atrás da orelha, mas com um monte de imagens, chama a nossa atenção, mexe com a gente, capta as nossas emoções. E isso é a importância da linguagem figurada. É por isso que os textos literários, você quer ser sensível à vida? Isso eu falo para algumas pessoas. Você quer ter sensibilidade quanto à vida? A sensibilidade quanto à vida, você adquire de duas maneiras. Pela experiência, através da experiência, do sofrimento, das lutas, você se torna mais sensível à vida. Não é verdade? Uma pessoa sensível, a pessoa que percebe a vida e reflete sobre a vida, é a pessoa que sofreu, uma pessoa que passou por lutas, uma pessoa que passou por provações. E também através da própria literatura. Também quer ser sensível à vida? Leia a literatura. Porque a literatura ela vai utilizar da linguagem, ela vai captar suas emoções, ela vai fazer você enxergar a vida de uma maneira que você não enxergava. Ela vai fazer você enxergar a vida sobre um ângulo que você até então não enxergava. Um exemplo maior que eu dou a respeito disso é um próprio escritor famoso do século passado, o C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia e tem uma pancada de livros. Ele tem livros de crítica literária, de filosofia, apologética e fantasia, as Crônicas de Nárnia. E você percebe todos os textos deles, que quando você lê, por exemplo, o livro Cristianismo Puro e Simples, que vai falar sobre ser cristão, você termina um livro pensando sobre você mesmo e sobre as suas lutas diárias. Ele faz você não apenas aprender, mas se sentir. Você tem emoção ao ler o livro. Você vê a vida de outra maneira, você se torna sensível às questões da vida por causa que ele consegue fazer você enxergar, porque ele usa de uma linguagem mais literária, metafórica, ele é um literato. Então a linguagem simbólica chama a nossa atenção e prende as nossas emoções, capta o nosso interior e faz a gente ser mais sensível à vida. Neste exemplo a gente vê então que a linguagem, primeiro ponto é que ela pode ser denotativa ou conotativa, literal ou figurada. Se isso significa que quando a gente fala da estilística, a gente vai trabalhar basicamente com as figuras de linguagem. O modo como é que essas palavras vão ter a sua representação, como essas palavras vão estar sendo trabalhadas no seu sentido simbólico. Rocha Lima, que é um dos gramáticos que eu já consultei, vai dizer: a língua nos fornece as formas que estabelecem na comunicação social o modo de transmitirmos a nossa compreensão do mundo, função representativa. Então, a língua ela tem a função de representar as coisas. Cadeira, mesa, estou com fome. Agora, quando eu digo, mas ele também vai dizer que, paralelamente, o veículo de nossos estados de alma, a língua também tem a função de mostrar o que nós estamos sentindo, a gente expressar o que está dentro de nós. Você não sabe o que passa na minha cabeça, não é verdade? A não ser que você tenha capacidades telepáticas, seja o X-Men. Você não tem essa capacidade. Como é que você vai saber como é que eu penso? Se eu expressar. Então a língua ela consegue fazer com que a gente ela também tenha essa função emotiva, de a gente conseguir passar para outra pessoa, comunicar a outra pessoa o nosso estado de alma. E além disso, ela também tem aquela função de apelo, que é o seu sentido social, a língua no seu uso social, a comunicação, o estabelecimento da intercomunicação e do relacionamento. Não é verdade? Aqui, e da expressão. O sentido literário vai trabalhar muito com essa questão da expressão, de eu dar vazão aos meus sentimentos, ao meu estado de alma. Tanto que na poesia, o eu lírico, ele vai justamente ser sempre isso. O eu lírico vai estar dando vazão ao seu estado de alma, aos seus sentimentos, à sua percepção da vida. Os salmos de Davi. O que os salmos de Davi a gente vê? Geralmente ele não está orando a Deus ou clamando a Deus por socorro, por ajuda, para que livre dos seus inimigos e também glorificando a Deus, louvando a Deus. Todo momento no Salmo de Davi a gente tem o quê? É Davi dando vazão às suas emoções.
A gente está aprendendo através de Davi como lidar com as situações, porque ele está lidando com uma situação e ele está mostrando a sua reação a determinada situação. No meio da calamidade, da perseguição, o que ele faz? Ele dá vazão às suas emoções e demonstra que, no meio do perigo, ele se volta para Deus. Então, é uma linguagem poética, ele está expressando o seu interior. Isso e as figuras de linguagem vai trabalhar, então, nesse sentido. E temos algumas, existem várias figuras de linguagem, só que as que eu acho mais importantes são essas aqui: símile, metáfora, personificação, metonímia, sinédoque, hipérbole e alusão. O que seria uma símile e uma metáfora? É uma comparação. É quando a linguagem, quando a gente pega uma palavra e usa ela para comparar com outra. Por exemplo, uma símile é uma comparação mais explícita, como árvore plantada junto à corrente de águas. Falando do justo. O justo, ele é como uma árvore plantada a uma corrente de águas. O justo é uma árvore? Não é uma árvore. Ele é como. Percebe que o elemento como traz a ideia de comparação? A gente pega alguns elementos que são semelhantes à árvore e aplica ao justo. O justo, ele é parecido, ele é semelhante, ele é como. Então, uma comparação. Essa é uma figura de linguagem que nós chamamos de símile. Por quê? Porque tem essa palavra como. Este como da ideia é uma linguagem explícita. Está deixando bem claro que é uma comparação, porque está usando a palavra como. Mas se eu digo aqui, no exemplo abaixo é a mesma coisa: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Como é a mesma coisa, não é verdade? Mas agora vamos ver esse exemplo, que eu trouxe até uma imagem: comparação implícita e comparação explícita. Está vendo o desenho do carro? Esse motorista é lento como uma tartaruga. Você está no trânsito, o rapaz está na sua frente, não anda, e você quer empurrar ele. Ele é lento como uma tartaruga. Ele é uma tartaruga? Não. Ele é lento como uma tartaruga. Tem um sentido explícito, claro, porque eu estou dizendo já de cara que eu estou comparando quando eu uso a palavrinha como. Agora, se eu tirar essa palavrinha como, esse motorista é uma tartaruga. Eu estou dizendo que ele é direto uma tartaruga, mas eu estou sendo literal? Metafórico. Isso é uma metáfora. Então, a metáfora é quando eu faço essa comparação direta. Como pegar o exemplo de Salomão, quando ele elogia em Cântico dos Cânticos: você é as jumentas de Faraó. Você é como as jumentas de Faraó. Eu uso de uma símile, como. E se eu te desse como você é as jumentas de Faraó, é uma metáfora. Eu estou fazendo uma ligação direta com a palavrinha é. Aí, aqui a gente tem uma comparação também, e não chega a ser uma metáfora, porque aqui você está usando no seu sentido literal. Você é tão inteligente, literalmente, como aquela pessoa é inteligente. Percebe? A metáfora é quando eu tiro, ou uma símile, a linguagem figurada, é quando eu tiro aquela palavra do seu uso literal e aplico a um seu outro sentido. Por exemplo, você é como a tartaruga. Tartaruga é um animal que não tem relação nenhuma. Só que eu estou tirando a tartaruga no seu sentido normal de ser um animal, e estou trazendo a ideia de lentidão. Não é verdade? Eu estou querendo apenas fazer uma comparação de que você é lento, igual a tartaruga. Agora, se eu digo que você é inteligente como fulano de tal, eu não estou tentando usar a linguagem nesse sentido metafórico. Eu estou sendo literal. Eu estou usando no seu sentido denotativo. A sua inteligência é realmente inteligência, e é igual à inteligência do fulano de tal. Então, seria metáfora se você não estivesse querendo dizer que eu sou inteligente. Aí você estaria usando uma ironia. Nossa, você é tão inteligente quanto fulano de tal. Aí seria uma ironia, porque eu não estou querendo dizer, estou querendo ser irônico com você. Ok? Mas metáfora seria quando eu pego algum elemento que é comum às duas palavras e tento trazer esse sentido. A tartaruga é lenta, o cara é lento, o carro é lento. Então, eu faço essa comparação a esses dois termos, por causa que há um elemento comum que eu consiga comparar. Isso é uma metáfora, são essas comparações. A personificação
também é quando a gente traz características humanas a algum elemento. Por exemplo, nessa imagem aqui. Vocês todos conseguem enxergar? É uma charge, uma tirinha. Eu gosto muito dessas tirinhas, que são todas engraçadas. Percebe? Nessa tirinha a gente tem um encontro, como se fosse um encontro de alcoólicos anônimos, né? Sabe? Aquele encontro que todo mundo fica discutindo os seus traumas. E aí aqui a gente tem um computador, tem um celular, tem um computador mais moderno. E aí um celular vai dizer, e a pior parte, eles me usavam para compartilhar fake news todos os dias. Percebe que aqui há um humor. A tirinha está sendo engraçada. É como se tivesse uma reunião como se fossem alcoólicos anônimos, pessoas se reunindo para discutir os seus traumas, e o trauma do celular é justamente isso. As pessoas usavam ele para disparar fake news. Esse é o seu trauma. Percebe que aqui é uma personificação? Isso é comum entre os humanos, né? Aqui a gente está tendo características humanas a alguns elementos, a objetos. No caso, os computadores de várias gerações e o celular e o smartphone estão numa reunião para falar dos seus traumas, e eles estão falando características humanas. Isso é o que nós chamamos de personificação. A mesma coisa quando a gente vê no Salmo, quando fala, abram-se os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Portais eternos. Levante-se as cabeças, portais eternos, em algumas traduções. Está dando a ideia de personificação aos portais. O portal não tem cabeça, né? Levantar a cabeça aos portais, e coisa do tipo. Então, a mesma coisa, quando a gente traz características humanas a um objeto da criação. Como, além disso, existe também aquilo que nós chamamos de metonímia. As metonímias e as sinédoques. É quando a gente troca uma parte pelo todo. Quando eu digo, eu gosto de um autor que eu tenho alguns livros dele, eu ainda não li todos, eu espero ler todos até o final da minha vida, que é Machado de Assis. Se eu chego em você e digo, eu li Machado de Assis. Eu li o Machado de Assis? Eu fui lá no túmulo do Machado de Assis e fiz a leitura do seu corpo. Eu não li a pessoa, o Machado de Assis. Quando eu digo, eu li Machado de Assis, eu estou dizendo que eu li as obras de Machado de Assis. Então, percebe que eu estou tomando uma parte, eu tomo a pessoa de Machado de Assis para se referir às suas obras. Isso é a metonímia. A metonímia pode ser tanto tomar uma parte pelo todo, como tomar um elemento que tem relação com outro elemento, como Machado de Assis, tomar o autor pela obra, ou a obra pelo autor, e assim, isso é o que nós chamamos de metonímia, explicar uma parte para falar, pegar uma parte para explicar um todo, ou vice-versa. Quando a gente fala, tomar uma xícara de café, vai lá na minha casa tomar uma xícara de café, a gente toma a xícara, a gente não toma a xícara de café, a gente toma o café, o conteúdo, não é verdade? Mas, quando a gente fala tomar xícara de café, a gente está usando dessa metonímia. Tomamos a parte, a xícara de café, para falar sobre o seu conteúdo. Uma relação, porque os dois elementos têm uma relação. Isso é a metonímia. No exemplo aqui de uma tirinha, as tirinhas de jornais, as charges, elas são excelentes para trabalhar com as figuras de linguagem. Elas vão trabalhar todas as figuras de linguagem. E a figura de linguagem é sempre... Quando bem trabalhada, você traz humor, causa-se humor, porque a gente está usando no seu símbolo. Aqui, a gente vê, está muito pequeno, mas eu vou ler para vocês. Essa charge, a gente vê da Turma da Mônica, e Chico Bento está conversando com o seu amigo, e ele vai dizer, o seu amigo, meu pai tem 800 cabeças de gado, e o seu? Aí o Chico Bento vai sair. O meu pai só tem um boi, mas ele está inteiro. Ele está inteiro, não é só a cabeça. Percebe que ele entendeu de forma errada? Ele tomou ao pé da letra, literal, quando na verdade o sentido é simbólico, metafórico. Meu pai tem não sei quantas cabeças de gado, é uma metonímia. Está tomando as cabeças de gado para se referir ao todo o gado, e não só as cabeças. E Chico Bento levou para o literal, ele levou para o seu sentido denotativo. Meu pai tem um boi, mas ele está inteiro. Então, aqui a gente também tem essa pegada do humor. E isso é uma metonímia, ou uma sinédo, que é a mesma coisa, não tem problema. Além disso,
para finalizar, existem outras palavras como que a gente pode pegar, que são figuras de linguagem, como a hipérbole e a hipérbole e o eufemismo. E isso também são muito comum até no Novo Testamento. Quando Paulo diz, não fiquem preocupados com aqueles que dormem, ou coisa do tipo. Aqueles que dormem, Paulo está falando aos mortos. Só que ele usa de uma linguagem mais branda, não é verdade? Isso é eufemismo. Quando eu utilizo uma linguagem mais branda, para não trazer aquele peso àquela notícia. Quando alguém falece na família, você não vai dizer... Alguém já passou por isso. Se algum parente nosso morre, algum parente morre, você não vai ligar para o seu familiar, para o seu pai, para a sua mãe ou para o seu irmão, fulano de tal morreu, de cara assim. Você não vai dizer isso. Você vai tentar ser o mais brando possível. Ou quando você quer consolar um amigo, para ser mais específico, fulano de tal, ele descansou, agora ele está com Deus, agora ele está dormindo, ou agora ele está descansando. Quando a gente usa a palavra descansando, em vez de ele morreu, a gente está usando de eufemismo, usando palavras mais brandas para trazer para que aquela mensagem não caia como um baque no interlocutor. Isso é o eufemismo, usar palavras mais brandas. Além disso, existe a hipérbole, que é quando nós vamos ao absurdo. Quando eu digo, fulano de tal não consegue fazer nada, ele pega um monte de trabalho também, quer abraçar o mundo com as mãos. Não tem gente que diz isso, dá para abraçar o mundo com as mãos? Não dá para abraçar o mundo com as mãos. Isso é tanto uma metáfora, como é uma hipérbole, está levando ao exagero, abraçar o mundo com as mãos, no sentido de que ele quer pegar todas as atividades, quer fazer tudo, mas não consegue fazer. Não é verdade? É levar ao exagero. Quando eu digo também estou morrendo de fome, que é uma metáfora, também tem o seu sentido hiperbólico, porque eu estou levando ao exagero. O meu estado, a minha condição é de fome. Eu estou tendo um certo sofrimento porque estou com fome. Mas não vai me levar à morte. Só que eu estou levando aqui dizendo, não, eu estou morrendo de fome. Hipérbole. Então, a hipérbole é sempre quando a gente leva ao exagero. E o eufemismo é quando a gente usa palavras brandas para que aquela mensagem não caia como um baque pesada, traga uma informação muito mais negativa, mas um pouco mais positiva. Fulano de tal está descansando. Ou quando eu falo, eu reprovei numa prova, eu não vou falar, eu reprovei. Mas eu digo, não foi dessa vez, eu não consegui, não foi dessa vez. Em vez de, eu reprovei, repeti de ano, apenas... Então, a gente vê que isso é um eufemismo. E essas são as principais... Eu repeti a 8ª série. Foi um atraso de vida. E essas são as figuras de linguagem. Por que elas são importantes? Porque é por meio da linguagem literária, metafórica, que nós conseguimos expressar a nossa emoção e conseguimos levar o outro a sentir essa mesma emoção e ser sensível quanto à vida. Não conseguimos fazer isso só sendo literal. É através da linguagem metafórica. E isso não está só nos textos literários. Nós utilizamos constantemente uma linguagem denotativa e conotativa. Quando eu digo, esses exemplos, por exemplo, são todos do dia a dia. Abraçar o mundo com as mãos, morrendo de fome, são coisas que a gente fala no dia a dia. Então, isso é porque nem tudo dá para ser literal, ok? Então, isso é um breve panorama. O conteúdo tem muito mais figuras de linguagem, mas esses são os mais importantes. A próxima aula será sobre ortografia. Traga um caderno, porque aqui a gente não tem nenhuma atividade. Mas como é ortografia vai ter que ter atividade, porque é escrita mesmo. Então, na ortografia não falta. É a mais importante para a gente de toda essa aula, é a ortografia, porque é prática. É o assunto mais prático.